como é que vocês estão? Então hoje eu vim trazer um vídeo muito especial, muito importante e muito necessário, como sempre. Então eu vim falar um pouco pra vocês, né? A gente tá passando por uma pandemia e tem muita gente muito confusa do que fazer nessa quarentena pra conseguir a tão aprovada, a tão esperada aprovação. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Maísa, sou estudante de medicina. Pra quem já me conhece, tamo aí. Ô, gente, não se esqueça, quem tá chegando agora aqui no canal, de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, comentar aqui embaixo que vocês gostariam de ver. Gente, se inscreve no canal e ativa o sininho, que a gente vai estar sempre trazendo aqui vídeos sobre vestibular, sobre Enem, sobre medicina, sobre rotina, sobre o que vocês quiserem. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, então que eu vou deixar aqui e aqui embaixo, na descrição do vídeo. Por quê, Maísa? Porque por lá eu posso conversar com vocês podem me passar dúvidas, podem me passar dicas, podem me passar o que vocês quiserem e tamo junto. Então vamos começar esse vídeo. Eu vou começar esse vídeo pelo começo, como sempre. A primeira coisa que eu quero dizer pra você é que antes de qualquer coisa, de começar a estudar, de começar a se programar, você precisa entender como o seu organismo, como você, como estudante funciona. Então, como assim, Maísa? Assim, eu gosto de fazer resumo, eu aprendo com resumo. Então, pra mim, eu não consigo absorver o conteúdo se eu não fizer um resumo. Pra outra pessoa, ela consegue absorver aquele conteúdo todo somente pela leitura. Então, é um ponto. Você precisa se conhecer, se entender como estudante. Então, se você gosta de fazer resumo, faça resumo. Se você gosta de fazer questão, faça questão. Faz o que você gosta. É a primeira coisa antes de qualquer coisa, porque até pra você montar um cronograma, você precisa montar um cronograma especificando o seu método de estudo. Então, assim, meu método de estudo, Maísa, é olhar pra aqui, pra câmera, mentira, pro espelho e falar, porque assim eu aprendo. Então, faça isso, monte seu cronograma baseado nisso. Uma coisa que eu acho que pra começar a estudar em casa é importantíssimo, acho que sem comparação, é você ter um cronograma de estudos. Então, assim, eu vou disponibilizar aqui embaixo um drive, né, gratuito, então com planner, com cronograma, com os assuntos que mais caem, com simulado, com muita coisa. Então, não se esqueça, tá aqui na descrição do vídeo. Por que montar um cronograma? A gente precisa se organizar. Eu fiz um vídeo sobre ansiedade e para você controlar a ansiedade, um dos passos é você também criar uma rotina. Então, assim, cria uma rotina. Isso é importantíssimo. Quando você cria uma rotina, tanto de estudos como de qualquer outra coisa, você diminui, né, esse processo da ansiedade e tudo mais. Isso ajuda você a estudar, beleza? Então é isso. Faça um cronograma. Na minha época do Enem, eu fiz um cronograma, né? Eu estudei por 2 meses em casa sozinha. Antes eu fiz, né, o cursinho por 2 anos, mas antes do Enem mesmo, que fez eu passar, eu fiquei 2 anos estudando em casa sozinho, foi bastante produtivo. Eu tinha o meu cronograma da semana, do mês e do dia. Então, da semana eu tinha separado as provas que eu ia fazer, as provas que eu ia refazer do Enem. Então, todos os dias tinha 2009, aí 2008. Assim, eu tinha lá tudo anotadinho. Eu também tinha os assuntos que eu queria revisar, porque eu já tinha feito 2 anos de cursinho, então agora eu tava no processo de revisar mesmo conteúdo. Então eu revisava os conteúdos. Então eu tinha cada dia eu tinha 3 matérias para revisar e a quantidade de matérias e a quantidade de conteúdos variava, porque assim, quando eu tinha por exemplo, história, que é uma matéria que eu não tenho muita afinidade. Então eu demorava mais tempo para estudar porque eu procrastinava. Então assim, era sempre uma procrastinação. Eu estudava, começava aqui história e aí daqui a pouco alguém chamava no celular, era uma confusão. Então história e geografia era um dia só para essas duas. E aí eu tipo que passava manhã e tarde estudando só elas, que era o que era assim, né? Exatas, normalmente eu amava estudar, então eu sempre estudava com muito prazer, muita aquela coisa. Então eu tinha um cronograma certinho, gente. As matérias que eu tinha mais dificuldade para estudar, que demandava mais tempo, eu tinha um cronograma para elas, eu tinha um cronograma para as matérias que eu gostava de estudar, e é isso. Então é isso. Tô deixando aqui embaixo um planner para vocês se organizarem, que é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante.
Parece um negocinho aqui, agora no meu dedo. Ponto importante. Você vai para uma guerra, meus queridos amigos. Você não vai fazer uma prova, você vai participar de uma guerra. Então, quando você vai participar de uma guerra, entende aqui. Entende o que eu tô falando. Você vai participar de uma guerra, o que precisa? O que precisa de uma guerra? Você precisa se preparar para o seu adversário. Então, assim, você já viu algum país ir para alguma guerra sem saber se o outro país lá que ele vai lutar tem arma nuclear? Quais são as armas? Quantos soldados? Porque se ele for só com a arma básica, ele perde, vai morrer todo mundo e acabou. Então, assim, você precisa ir para a prova do Enem sabendo que ela é uma prova de resistência. Então, você precisa ser resistência. Quando eu falo assim, precisa ser resistência, meus queridos amigos, eu estou falando pra você que você precisa entender a prova. Sério. Quando eu falo assim, gente, sobre guerra, é porque eu acho que é a maneira mais fácil de você entender o que tá acontecendo. O Enem é a sua inimiga. Aquela prova é a sua inimiga. Não faça ela de amiga. Ela é sua inimiga mesmo. Mas você precisa conhecer ela. Então você precisa conhecer os pontos fortes, os pontos fracos, o que ela tem, o que ela não tem. Então, assim, pra você chegar lá naquela hora e você falar assim, tome aí, venci você. A gente não tem tinta, vai com a sombra mesmo, entendeu? Então, ó. Corretivo. Corretivo, Lucas. Tá bom aqui. Dá pra entender aqui que é uma guerra, entendeu, meus amigos? Então é isso, você precisa conhecer a sua inimiga, aquela que você vai lutar. Então, tá estudando pro Enem agora, nesses 6 meses, todo domingo, não é domingo, dia da prova? Todo domingo você vai fazer uma prova do Enem. Mas é fazer a prova de verdade. Não é só fazer as questões, aí quando fulano chamar lá, você vai. Não, bote lá seu reloginho, é o tempo da prova, bote a prova de um lado. E é isso. Faça a prova do Enem. Conheça essa prova, conheça. Gente, um erro que eu tinha muito na hora da prova do Enem era que eu ia pra prova e eu ficava pensando no depois da prova. Então, assim, já treina isso na sua casa, entendeu? Quando você for realizar esses simulados em casa, que é um simulado, você pensa nisso. Gente, não adianta você ficar pensando no que vai acontecer depois. Ah, mais um ano perdido. Ah, mas e se eu passar? Aí fica embolado. O passado, com o futuro, com o presente, com as notas, com a questão, e aí matemática, e linguagens, e domingo que vem... Não, esquece. É uma questão de cada vez. E assim você vai conseguir, entendeu? É isso. A outra coisa que eu também queria dar, enquanto você estiver fazendo esses simulados em casa, a gente já vai treinando. Porque guerra você precisa de estratégia, não é isso? Então vamos montar uma estratégia aqui. Mas qual é a estratégia de questões? Uma coisa que eu usei no meu último Enem, que foi o que me ajudou, e que eu ouvi na escola, eu ouvi no ensino médio, eu ouvi no cursinho, eu ouvi nos canais do YouTube, eu ouvi em tanto lugar, tanta gente me disse, e eu fui, sabe, todo ano fazia e todo ano dava errado, e nesse ano que eu fiz essa técnica, acho que foi uma das que me ajudou. Então, quando eu ia fazer a questão, isso eu fiz em todas, inclusive matemática, linguagem, todas as questões humanas, natureza, tudo, eu lia primeiro a pergunta. Por que ela é a primeira pergunta? Porque o Enem, meus queridos amigos, o Enem é daquele jeito lá. Ele faz uma questão, um texto enorme. Você lê aquele texto na pressa, entendeu? Você lê aquele texto na pressa, chega lá, no final, não lembra mais de nada que falou no início, aí volta e lê de novo. Aí já fica nervoso que vai ler de novo. Aí início já perdeu 2 minutos. Aí vai e volta, quando você chega nas alternativas, você nem lembra mais o que estava falando no texto. É uma confusão na sua mente. Então a primeira coisa que você vai fazer é ler a pergunta. Leia a pergunta, você vai ver, vai melhorar. Leia a pergunta, depois leia as alternativas. Talvez você nem precise ler o texto para responder, entende? Porque às vezes ele bota o texto lá, mas às vezes nem tem funcionalidade nenhuma. Então leia a pergunta, leia as alternativas e por último leia o texto. Se por acaso as alternativas seja necessário realmente você ler o texto, você lê o texto novamente e depois lê as alternativas. Mas é isso, leia a primeira pergunta. Faça isso na sua casa. Então, assim, muito importante, entendeu? Faça isso na sua casa. E depois na prova também.
Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é muito importante também. Outro erro que eu tive também muito na hora da prova e na hora de estudar pra prova e em tudo na minha vida, prova de escola, prova de tudo, eu sempre conferia as questões depois. Meus queridos amigos, vem aqui comigo. Eu não sei se você é como eu, mas eu sou assim. Eu sempre marco duas alternativas. Eu marco a que eu acho que tá correta e eu marco a outra, que eu tô meio em dúvida ainda. Aí quando eu vou conferir as questões, eu volto e marco qual a que está errada, entendeu? Por que eu faço isso? Porque a minha mente, na hora que eu estudo muito pra uma coisa, eu quero acertar de qualquer jeito. Então eu entendo que eu preciso acertar. Então eu vou lá e volto de novo e marco a outra. E a outra está o quê? Errada. Então, gente, questão feita, questão esquecida. Fez? Pronto, tenho certeza que é essa. Fiz, pronto, vai pra outra. Segue sua vida. E é isso. E acabou. E você vai ser bem sucedido na sua prova. É isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Eu acho que eu fiz um resumo de tudo. Eu tô deixando um plano que vai ajudar vocês nesses 6 meses a estudar pro vestibular, pro Enem. E eu espero que isso ajude bastante vocês. É isso, deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês gostariam que tivesse mais no canal, pode trazer aqui que eu vou trazer pra vocês. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo!